Planeta Terra, mais de 4 bilhões e 600 milhões de anos de idade. Apesar das eras geológicas serem tão longínquas e estranhas à escala humana, um testemunho desse passado remoto está presente cotidianamente em quase tudo que nos cerca: o petróleo. Mas como descobrir onde ele está? Como recontar essa história ancestral? O petróleo, ele não está onde a gente quer que ele esteja, né? Ele depende de fenômenos que ocorreram há milhões de anos atrás na Terra. O espaço terrestre é gigantesco e a perspectiva de acertar no alvo no primeiro furo é muito pequena, muito remota. Por isso que você precisa de toda a parafernália tecnológica para poder fazer. A Terra tem a superfície de 510 milhões de quilômetros quadrados. A área de um poço de petróleo tem cerca de meio metro quadrado. Como decidir onde perfurar? O setor mais fascinante da indústria do petróleo é a exploração. Por um lado, pelo risco envolvido. Cada 10 poços que você perfura, 8 deles são secos. E os 2 que se encontram não necessariamente são comercialmente exploráveis. Então é uma indústria de alto risco. É um setor fascinante e cada vez mais complexo. São tecnologias de ponta, muitas das quais o Brasil já domina. Enfim, é sem dúvida nenhuma o setor mais fascinante, mais complexo e mais caro do mundo do petróleo. O petróleo não ocorre em qualquer canto. Para a existência de petróleo, você tem que ter uma bacia sedimentar. Você tem que ter rochas sedimentares. O que é uma rocha sedimentar? São sedimentos que foram lançados para dentro de um antigo lago ou um antigo mar. E com o acúmulo desses sedimentos, com o passar do tempo, eles foram ganhando grandes espessuras e foram aprofundando. E com o aumento da pressão e da temperatura, eles começaram a se solidificar e se transformaram em rochas. Esses organismos que viviam nesses lagos e nesses mares antigos, ao morrerem, eles eram soterrados juntamente com os sedimentos. E com o passar dos milhões de anos, eles se transformaram em petróleo. O petróleo foi formado a partir da transformação da matéria orgânica, que está presente nos sedimentos, onde ela foi depositada. E essa transformação dessa matéria orgânica, através de efeitos de pressão e temperatura, alcançou um certo grau e que transformou essa matéria orgânica em petróleo. Essa matéria orgânica consiste mais de material microplantônico, que é encontrado no fundo dos lagos ou dos oceanos. A rocha formadora é a rocha onde acumulou a matéria orgânica. Aqui pode-se ver muito bem, né, que a rocha é escura, bem escura, preta, né? Justamente por causa da matéria orgânica contínua. Foi ele que se transformou, já transformou-se em petróleo. Essa rocha geradora, nesse caso aqui, onde ela está aflorando, pode-se deduzir que teve muito soterramento sobre ela, ou seja, alguns quilômetros de rochas sobre ela, e que, com o tempo, foram desgastadas. A segunda condição para haver petróleo é que essa rocha geradora tem que atingir a janela de geração, que nós chamamos de janela de geração. São condições de temperatura e pressão ideais que transformam a matéria orgânica em hidrocarbonetos.
O óleo, ele passa por um processo, né, de longo tempo de maturação, ele passa por várias transformações. É como se fosse um forno natural. Essa matéria orgânica tem que ter ficado durante alguns milhões de anos enterrados numa certa profundidade, para que a terra, pelo seu calor interno, cozinhe, digamos, essa matéria orgânica, que vai se destilando na forma de petróleo. A terceira condição, você tem que ter a migração do hidrocarboneto. Você tem que ter condições de migração. Se esse hidrocarboneto não sair da rocha geradora, a rocha geradora continuará sendo soterrada e esse petróleo pode ser perdido, ele pode ser o que nós chamamos de cozido, porque as condições de temperatura e pressão vão aumentando cada vez mais. Ela migra através de falhas, principalmente. Falhas são descontinuidades na estratificação, né? E que atravessam as rochas. São condutos que muitas vezes funcionam como caminho para o petróleo migrar até chegar num reservatório. A quarta condição é que você tem que ter uma rocha reservatório. A rocha reservatório, ela tem que ter o que nós chamamos de poro, ou seja, espaços vazios. Ela tem que ter porosidade, quer dizer, a capacidade de armazenamento. O petróleo poderia ocorrer como um rio subterrâneo, né? Quando não é o caso. Na verdade, ele ocorre bastante sutilmente nos poros de uma rocha permeável, né? No caso, um arenito. Aqui é um pedaço do arenito, né? E que está totalmente saturado de óleo. Você está vendo só uma cor escura, no caso, o petróleo. Mas, na verdade, aqui está cheio de grãos também, né? Grãos de quartzo, feldespato, que formam o arenito. O petróleo, na verdade, ele está só impregnando os poros. A gente pode ver aqui um arenito esbranquiçado, cheio de grãos de quartzo e permeabilidade também, porosidade e permeabilidade. A gente quebra ele aqui, só se vê os grãos de quartzo e formando o arenito, né? E praticamente sem o petróleo. Podem comparar com essa amostra aqui, em que o arenito está totalmente saturado de petróleo. No microscópio óptico nós podemos ver não só a composição da rocha, analisar os minerais que compõem essa rocha, como também podemos analisar a qualidade do reservatório. Então esse é um exemplo de uma rocha reservatório, é um arenito. A gente vê aqui em branco são os grãos que compõem essa rocha. E em azul, esse espaço que tem entre os grãos é o que nós chamamos de poro, é o espaço vazio que essa rocha possui. E é nesse espaço vazio que o óleo vai se alojar. Essa rocha reservatória tem que estar capeada para uma outra rocha impermeável, para que o petróleo se acumule ali dentro. Se não houver uma rocha capeadora por cima, esse óleo vai seguir até a superfície. Então é fundamental que a gente tenha a rocha reservatória, que vai permitir que o óleo seja armazenado ali dentro, e é fundamental também que a rocha capeadora esteja logo acima para impedir que esse óleo chegue até a superfície. A característica exatamente da rocha selante é oposta. Ela não pode ser porosa e não pode ser permeável. Ela tem que impedir que o fluido continue migrando. Nós já observamos o reservatório e agora vamos observar uma rocha selante. Isso aqui é uma lâmina delgada, que é uma fina fatia de rocha colada numa placa de vidro que a gente pode observar no microscópio óptico. Como a gente pode observar aqui, não existe nada em azul. Ou seja, não existe porosidade. E se não existe porosidade, obviamente não existe também permeabilidade. Então, essa é o que nós chamamos de uma rocha selante, uma rocha que impede que os fluidos passem através dela. Existem, na realidade, 5 condições básicas para você ter o petróleo. A gente vê que são condições muito especiais e o petróleo na natureza acaba sendo muito mais uma exceção do que uma regra. Todas essas etapas, elas têm que se dar em conjunto. Não basta ter uma e não ter a segunda, não ter a terceira. Quer dizer, ela tem que ter uma sequência e além disso, além de ter essa sequência, ela tem que ter um sincronismo importante. Os eventos têm que se combinar para resultarem em acumulações econômicas. O trabalho do geólogo, essa é muito interessante, ele é muito parecido com o do médico. Ele tem que fazer uma hipótese do que ocorre no interior da Terra sem ter contato com o que está lá dentro da Terra. Tanto o geólogo
quanto médico, possuem maneiras de se fazer essas hipóteses. Ele lança mão de exames.